Olá, pessoal do Sétimo Ano, estamos aqui mais uma vez, tá? Em história, a gente vai começar vendo o nosso penúltimo capítulo do ano, que é o capítulo 11, o ciclo do açúcar, a invasão holandesa no Brasil, tá? Professores holandeses invadiram o Brasil, invadiram, tá? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, que a gente já estudou em 1500, primeiro eles queriam ouro, mas não encontraram. Exploraram o pau-brasil, né? Através dos indígenas, né? Por muito tempo. E quando decidiram colonizar o Brasil, investiram na cana-de-açúcar, como a gente já viu também, na produção do açúcar. Mas quem era responsável por produzir esse açúcar? Os holandeses. Né? E a gente viu também que apenas duas capitanias prosperaram. Qual foi? A de São Vicente e a de Pernambuco. Isso a gente já viu em história, já viu em geografia também. Né? Graças aos engenhos de açúcar. A gente viu também que os franceses invadiram o Brasil no período do governo geral. A gente viu na última aula. Né? A gente viu também que eles foram expulsos, os franceses foram expulsos. Tá? E o Brasil passou a se desenvolver, a ter uma boa economia graças à produção do açúcar, né? A produção da cana de açúcar, que foi feita pelos brasileiros ou pelos portugueses aqui no Brasil, com parceria com os holandeses. Mas nesse período o Brasil apenas não tinha só a cana de açúcar como economia, tinha as economias auxiliares, que eram a pecuária e as drogas do sertão. Professor, o que é drogas do sertão? É drogas ilícitas? Não, droga do sertão, ela tinha esse nome porque eles eram tirados da natureza, como por exemplo, eles eram coletados da natureza. Não precisava ninguém lá plantar para colher. Professor, dá um exemplo de droga do sertão? O guaraná, o anil, né? Eram frutas que não precisavam plantar, ela já nascia pela natureza, tá? Então, isso é que a gente vai ver hoje. A gente vai ver a cana-de-açúcar, as drogas do sertão e a pecuária, tá? Vamos ver aí primeiro a cana-de-açúcar. Eu estou na página 234. A gente sabe, como eu já expliquei antes, que os portugueses, quando eles vieram para cá, eles decidiram introduzir o plantio da cana-de-açúcar. Mas por que, professor, o plantio da cana-de-açúcar? Porque já tinham dado certo em outras colônias de Portugal. E o nosso solo era propício, tá? O clima era propício da plantação da cana-de-açúcar. E o açúcar já era uma mercadoria muito bem aceita na Europa, então daria lucro para Portugal. Tá? Mas vamos ver o que é que tem no livro de vocês. Ó. A exploração do açúcar no Brasil se deu da seguinte forma. O primeiro produto, a cana-de-açúcar, como eu já expliquei. Era plantado em grandes extensões de terra, nos latifúndios, como quem foi, com a gente ano passado da aula de campo, viu aquelas grandes produções de açúcar lá em Redenção. Tá? A mão de obra era o escravo, como eu já expliquei. Né? A mão de obra vinha da África. Né? E toda a produção de açúcar era voltada para o mercado externo, quer dizer, toda a produção do açúcar feita no Brasil ia para a Europa. Tá? Esse modo de latifúndio, onde tinha várias plantações, ou grande plantação da cana-de-açúcar, ficou conhecido como sistema de plantation. Né? Então, mas tudo que era produzido, toda a riqueza que era produzida pelo açúcar brasileiro ia para onde? Para a metrópole, que era Portugal. Não ficava aqui. Tá? O açúcar ele foi usado para garantir o controle sobre as terras no Tratado de Tordesilhas. O alto valor do açúcar na Europa, como eu já expliquei, como era visto como especiarias, e a experiência portuguesa na produção açucareira nas ilhas do Atlântico facilitaram o crescimento da atividade no Brasil, como eu já falei para vocês. Porque foi que os portugueses decidiram implantar a cana-de-açúcar no Brasil, porque já tinha dado certo em outras regiões, ou entre as colônias, principalmente na África. Tá? Quando a produção do açúcar se fortaleceu, surgiu modelos que conhecemos como a agroindústria. O que é a agroindústria? Se nós estivéssemos na sala de aula,
a gente ia fazer uma maquete de uma agroindústria, que é como, por exemplo, lá em Redenção, a agroindústria, né? Que tinha o objetivo de financiar a atividade econômica. A agroindústria, existia grande extensão de terra, muitos escravos e tecnologia que pudessem facilitar a derrubada das matas e o arado das terras e o arado das terras produtivas. Quer dizer, essas agroindústrias é quando pega terra, plantação, com indústria. Quer dizer, o açúcar, a cana-de-açúcar era produzido na fazenda e na própria fazenda era produzido o açúcar. Por isso que diz agroindústria. Tirava da agricultura e transformava num produto industrializado. Tá? Muitas regiões se destacaram no desenvolvimento da cana-de-açúcar, como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e principalmente a maior parte do Nordeste. O financiamento da agroindústria canavieira se deu pelos banqueiros italianos, belgas e alemães. Então as pessoas investiam nos engenhos. Mas como se chamavam essas fazendas, como a gente viu lá, que produziam açúcar? Elas tinham um nome particular, chamado os engenhos, que é outra coisa. Se nós não tivéssemos nessa situação de pandemia, nós estaríamos fazendo as maquetezinhas do quarto bimestre, a maquete de engenho. Professor, como é essa maquete? É igual que a gente viu na aula de campo, tá? Como a gente vai ver aqui como era a organização dos engenhos, tá? Como os engenhos eram organizados no Brasil. Os engenhos construídos no Brasil visavam atender o mercado externo, como eu já expliquei. A produção ia para fora, para a Europa. Mas também, em menor escala, o mercado interno. Produziam-se 2 tipos de açúcar. O açúcar branco para exportação, aquele bem branquinho, e o açúcar mascavo, que inclusive dizem que é até mais saudável, né? Que eram do gosto dos brasileiros e quase não eram exportados. Os engenhos eram formados por 3 estruturas básicas. Vamos ver quais eram essas 6 estruturas básicas. Primeiro, a moenda, tá? Era a etapa inicial onde a cana era moída e tirado o caldo para transformar em açúcar, tá? Como a gente viu lá na aula de campo, aquelas moendas bem grandes, aquelas pedras enormes, né, que se viam para moer. Geralmente a moenda era movimentada por animais, mas existia algumas à base das rodas de água, se tivesse próximo dos rios. A moenda era como se fosse uma engenhoca para moer a cana e sair o caldo e posteriormente transformar o caldo transformar no açúcar, porque bota o caldo para ferver e transforma no açúcar. Outra parte, tá, da produção era a casa de caldeira e da fornalha. Era o lugar onde diziam aqueles tachos enormes, onde era feito o cozimento, tirado as impurezas e deixar o produto saudável para a secagem. Pulei aqui. A casa de caldeira era a segunda fase, onde era cozido e o líquido extraído da moagem do caldo em tacho. O que acontece? Botava nos tachos. Aí vem a casa de purgar. Logo após moer e cozir, as impurezas eram retiradas e deixadas o produto saudável para a secagem e o refinamento. Após essa fase de purgar e branquear, o açúcar era embalado em caixas e enviado a Lisboa para comercialização por toda a Europa. Por que enviados para Lisboa? Porque o Brasil só poderia vender seus produtos para Portugal. Tá? As fazendas, pessoal, também se destacavam. As fazendas, né, que eram os engenhos, também possuíam as unidades, como a Casa Grande, né, onde morava o dono, era o senhor de engenho, e as senzalas, onde viviam os escravos. Além disso, tinha as florestas, onde eram plantados os produtos, a cana-de-açúcar, né? E há uma capela, onde eram rezadas as missas. Tinha a casa dos trabalhadores livres. Era assim que eram os engenhos, tá? A gente, se nós estivéssemos em sala, a gente ia fazer a maquete, ou então ia desenhar aí na lousa, como eu desenhei ano passado. Mas nós não estamos. Tá? E vamos ver aqui agora as drogas do sertão. Tá? Vou ser bem breve essas drogas do sertão, porque a gente ainda tem toda a pecuária. Tá?
Professor, qual eram as drogas do sertão? Como eu já expliquei para vocês, as drogas do sertão eram produtos que não eram plantados, nasciam pela própria natureza. E essas drogas do sertão, elas eram coletadas, como, por exemplo, o algodão, o tabaco e as drogas do sertão, como eu já falei aqui. Ó. Vamos ver. Ó. A gente viu que o Brasil produzia cana-de-açúcar, mas também tinha outros produtos que eram utilizados, como, por exemplo, o algodão, o tabaco e as drogas do sertão. Professor, o algodão e o tabaco era droga do sertão? Não, tá? Eram produtos agropecuária, ou agrícolas. As drogas, o tabaco e o algodão era plantado. As drogas do sertão não, nasciam pela própria natureza. Mas vamos ver aqui, ó. Falar um pouco do algodão e do tabaco, principalmente no Nordeste, a produção de algodão. O algodão e o tabaco foram exemplos claros de produtos agrícolas valorizados para atender o mercado, atender inicialmente o consumo interno, isto é, não eram voltados para a exportação. O que acontece? Esses dois produtos eram produzidos apenas para ficar no Brasil, logo que eles não tinham muita saída na Europa. O indígena brasileiro já conhecia as técnicas do plantio do algodão, geralmente utilizados para fazer redes. Os produtores portugueses desenvolveram a manufatura do algodão para atender às confecções de roupa para os escravos. A exportação desse produto só deu a partir do século XVIII, devido ao fato da maior produção mundial, os Estados Unidos estarem em guerra interna e a luta contra a Inglaterra pela independência americana. Tá? Então, o que acontece? Esse produto ele saía para a Europa, mas quando eclodiu essa guerra, parou, que até as próprias fábricas tiveram crise com essa guerra. Essa situação fez aumentar o preço internacional do algodão, o que de imediato levou a coroa portuguesa a explorar a produção. O que acontece? Essa guerra fez com que isso tudo acontecesse. Desde parar a compra e depois explodir o preço do algodão. Tá? Vamos ver aqui. Ó. No caso do tabaco, a produção era pequena, mas de caráter exportador, pois tinha um grande mercado europeu. O tabaco que faz o cigarro, né? O fumo, o charuto, vocês sabem o que é. Né? Usado como fumo, foi largamente trocado por escravos africanos. O Brasil também comercializava produtos como trigo, milho, rapadura, cachaça e charque. Muitos produtos, vinho, bacalhau, azeite, pimenta do reino, tecido fino, entre outros, eram trazidos de fora para a aristocracia rural. Então, esses produtos vinham de fora. Aí vem as drogas do sertão, como eu já falei para vocês, que quem era responsável por pegar essas drogas do sertão eram os indígenas. Essas drogas do sertão estavam aonde? Mais na região norte do país. Tá? Um exemplo, o guaraná, o cravo, a castanha do Pará, o anil e o cacau. Era um exemplo de drogas do sertão. Tá, ó. O litoral brasileiro estava praticamente todo sob o domínio dos portugueses e tinham de ser explorado, ou que tinham de ser explorado como já tinha sido. Então, tudo que tinha no litoral eles já tinham explorado. Qual foi a saída? Ir buscar no interior do país, entrar para dentro do país, como a gente já vai ver a criação do gado. Tá? Havia necessidade de partir em direção do interior buscar novos produtos. Assim, os portugueses chegaram ao rio Amazonas, na divisão das terras do Tratado de Tordesilhas, sob a posse dos espanhóis. Mas mesmo assim, portugueses conquistaram aquelas terras e passou a ter acesso às drogas do sertão, que subsidiaram a comercialização das especiarias das Índias. O que é que acontece? As drogas do sertão começaram a subsidiar, bancar o comércio das especiarias que vinham das Índias. Tá? E para encerrar, a gente vai ver um pouco da pecuária. Pessoal, a pecuária foi responsável o povoamento do nosso litoral, ou do nosso sertão. Por quê? Porque a pecuária ela foi proibida, ela não pôde mais ser praticada no litoral. Por quê? Porque o gado, apesar de ser usado para moer a cana-de-açúcar, usado nos carros de boi, eles comiam as plantações de cana-de-açúcar. E o que é que acontece? Os animais tiveram que ser introduzidos no sertão do Nordeste. Sair do litoral e ir para o sertão. Então, graças a essa pecuária, surgiu algumas cidades cearenses, como Icó, Sobral, Limoeiro do Norte. Se vocês prestarem atenção, se vocês já foram, essas cidades elas foram fundadas às margens dos rios. Por quê? Porque quando os vaqueiros vinham trazer os rebanhos para o interior do país, interior do Nordeste,
Eles vinham seguindo os cursos dos rios, né? Eles acompanhavam os rios e se fixavam nesses locais. Por isso que a maioria das cidades as principais cidades mais antigas do Ceará, elas estão às margens dos rios, né? Como eu falei nesse instante, Chicó, Sobral, né? Limoeiro, do Rio Jaguaribe, né? Então foram fundadas às margens dos rios, graças ao gado, né? Que eram trazidos pelos vaqueiros. E esses gados eles foram utilizados de diversas formas. Primeiro era extraído apenas o couro, né? O leite. Por que não é extraída a carne, professor? Porque apodrecia. Vai matar uma vaca, vai comer uma vaca inteira um dia só? Então rebolavam a carne no lixo. E depois eles tiveram a ideia de salgar essa carne. Aí surgiu a carne salgada, o charque, né? A carne do sol, a carne do sul. Surgiu aqui da nossa região, na região Nordeste. Ah, professor, por que tem lá na região Sul? Porque depois foi para lá. Mas foi começado aqui com a criação de gado. Aí já, graças a esse surgimento do charque, surgiu outras cidades como Aracati, né? Que surgiu na produção de sal para salgar. Agora, como eu não posso, porque eu gostaria muito de estar explicando aqui sem olhar para o livro, mas eu tenho que ver o que é que o livro tem, né? O que é que está dizendo o livro, porque se não tivesse livro, ou se não fosse para usar o livro, a gente não compraria. Mas vamos ver o que é que o livro de vocês diz, ó, na página 236. Desde a criação dos primeiros engenhos do Brasil, os portugueses usavam a tração animal para movimentar as moendas. O animal utilizado era o boi, que foi trazido pelos portugueses no início da colonização no Brasil. Essa atividade no Nordeste foi chamada de gado do quintal. Aos poucos, a população de bois foi aumentando, destruindo as plantações de cana-de-açúcar e trazendo prejuízos para os senhores de engenho, como eu já expliquei. Comiam as plantações, entre outras coisas, né? Não teve outra solução. A criação de gado bovino foi proibida no litoral, o que forçou a entrada em direção ao interior do Brasil, chegando ao sertão nordestino, nos atuais Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Como eu falei para vocês, foi proibido de criar gado no litoral e eles tiveram que adentrar o sertão para criar gado. Os criadores usaram os leitos dos rios, o leito do Rio São Francisco, para facilitar o deslocamento. Quer dizer, se eles indo pelas margens dos rios, se eles quisessem voltar para o litoral, eles se encontravam, porque era só seguir o curso do rio. Isso permitiu atingir regiões distantes entre o contato com as especiarias e os bens de consumo que se tornaram importantes para os portugueses. Então, a partir do momento que eles entraram dentro do interior do Brasil, eles chegaram às regiões onde tinham as drogas do sertão, né, que seriam as especiarias para eles, tá? Aí vem aqui, ó, como eu já expliquei para vocês, a questão da carne do sol. Só tô lendo porque a gente tem que ler o livro, que eu já expliquei isso aqui tudo. A consolidação da criação de gado bovino foi além do uso da tração animal para as moendas, ou até mesmo para o transporte. A carne bovina para o consumo foi largamente usada, principalmente por trabalhadores no século XVIII. A carne do sol e o charque, que é a mesma coisa, tá? Que se tornaram parte da culinária brasileira, são originários desse período, pois não existiam geladeiras que pudessem conservar a carne, portanto, eram precisos salgá-las. O sal era trazido das salinas do Ceará e do atual estado de Alagoas. Como eu falei para vocês, nesse instante, Aracati tinha grande produção de sal, né? Tinha as salinas de Aracati. A criação de gado bovino era realizada por escravos negros e mestiços. Os vaqueiros ganhavam bastante destaque, pois recebiam salário e tinham direito de criar uma cria de cada gestação bovina. O que é isso? Pessoal, os vaqueiros, foi assim que meu avô ele conseguiu montar a fazenda dele. Ele era vaqueiro. A cada 5 bezerros que nasciam de uma vaca, ele ganhava um. Quer dizer, a cada 5 bezerros nascidos, o sexto era dele. E ele conseguiu montar a fazenda dele. Tá? E isso proporcionou surgir novas fazendas. Eram sistemas tipo de parcerias que se chamavam. Isso foi fundamental para que se formassem financeiramente e pudessem então montar suas próprias fazendas. Como eu acabei de dizer, foi o exemplo do meu avô, que montou a fazenda dele trabalhando como vaqueiro. Aí, se ele vendia o gado, comprava terra
e fez gado, gado, gado e tá aí até hoje. Certo que ele morreu, tá com 22 anos. Mas as terras ainda continuam na família, tá? Vou deixar a atividadezinha aqui, que é do livro, que é a página 237, a página 237 e a página 239, tá? Qualquer dúvida, me chame aqui no WhatsApp que eu estou online. Abraço.